aula de hoje, então a gente vai ainda tá no capítulo 1, que tem muito a ver com revisão, e basicamente a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu vou apresentar para vocês hoje, falar rapidamente sobre alguns conceitos rápidos de termodinâmica, no sentido de revisão, e nessa aula especificamente eu vou trabalhar bastante a primeira lei da termodinâmica, seja a primeira lei para ciclos, a primeira lei para sistemas e a primeira lei aplicada a volumes de controle. Na próxima aula a gente fala sobre a segunda lei da termodinâmica. Alguns conceitos. Na termodinâmica, quando a gente começa a apresentar a termodinâmica, as primeiras atividades que a gente tem que aprender é definir os estados termodinâmicos, que a gente chama de estados de equilíbrio. Equilíbrio térmico e equilíbrio mecânico de um determinado sistema. Um dos primeiros sistemas que a gente apresenta é o conjunto pistão-cilindro. E nessa situação aqui eu estou sugerindo que de alguma forma esse pistão-cilindro está sendo aquecido, o gás dentro dele está sendo aquecido, e com o aquecimento ele sai do estado 1, esse aquecimento ele vai aumentar a massa específica, a pressão constante, não mudou o peso aqui em cima do cilindro, ele começa a se deslocar. Do ponto de vista da transferência de calor, lá na termodinâmica a gente não leva em conta os mecanismos que viabilizam essa transferência de calor. Os métodos que existem para calcular as taxas de troca de calor a gente não leva em conta. Estudar o equilíbrio, estudar o equilíbrio termodinâmico implica desprezar o que a gente chama de gradientes de temperatura. A transferência de calor, que é o que a gente vai propor, está propondo na disciplina, é justamente estudar o não equilíbrio. Nos dois exercícios que a gente apresentou, se a gente fosse resolver do ponto de vista termodinâmico, a gente ia chegar no mesmo valor de taxa de transferência de calor, mas do ponto de vista da transferência de calor, a gente sabe quanto que veio por radiação, quanto que veio por convecção. Isso vai permitir, no segundo momento, otimizar os equipamentos, otimizar os processos de uma forma bem mais rápida de ser feita do que apenas do ponto de vista termodinâmico. Vou falar rapidamente, não, vou falar a aula toda sobre a primeira lei da termodinâmica, do ponto de vista que a gente já tem lá da termodinâmica, e num segundo momento do ponto de vista da transferência de calor. A primeira lei da termodinâmica, ou lei de conservação da energia, ambas têm aí o mesmo significado. Basicamente, ela atua em diferentes mudanças nas transferências de energia de várias formas. A gente pode ter mudanças de estado com realização de trabalho ou com transferência de calor. Variação de energia cinética do automóvel relacionado com o trabalho realizado pelo motor, mas também tem calor sendo colocado para fora desse motor. Calor transferido para uma panela com água relaciona o aumento da temperatura da água de alguma forma. Então a gente tem várias formas de aplicar. Isso aqui são os dois exemplos mais simples, os dois primeiros que aparecem no livro de termodinâmica. Tem mudanças de estado sem realização de trabalho ou sem transferência de calor. Por exemplo, a queda de um objeto, a gente tem transferência de energia potencial para energia cinética, que basicamente a priori não é trabalho e não é calor, apesar que a gente pode aproveitar
Em um segundo momento, essas quedas e subidas de objetos e de corpos, a gente tem energia potencial guardada que no segundo momento a gente pode usar para produzir trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica, basicamente apresenta a interação desses tipos de energia: energia cinética, energia potencial, calor, trabalho. E ao longo da apresentação eu vou deixar claro outras formas de interação, outras formas de interação de energia. Ela pode ser aplicada em processos cíclicos, pode ser aplicada a sistemas ou a volumes de controle. Olhando a primeira lei da termodinâmica, a gente começa essa análise da primeira lei de termodinâmica olhando para um processo cíclico. E aí o termo lei é que foram feitos até hoje uma infinidade de experimentos e até hoje sempre esses experimentos obedeceram ou essa regrinha aqui matemática foi obedecida. Essa equação matemática indica que é uma integral cíclica de várias parcelas de calor, ou seja, um somatório ao longo de um processo cíclico, ou seja, saiu do estado inicial, percorreu vários processos e voltou no estado inicial. Eu somei as várias parcelas de calor trocado ao longo de cada processo desse, de cada mudança de estado. E do outro lado, eu tenho também o mesmo somatório ao longo desse ciclo das várias parcelas de trabalho produzidas ou recebidas pelo sistema, pelo objeto que eu estou analisando, pelo fluido que eu estou analisando. Essa igualdade é sempre verdade. Lembrando que esse J aqui é basicamente é só um fator de conversão de unidade entre calor e trabalho. Então o J aqui é só, se tanto calor quanto trabalho forem dados na mesma unidade, o J é igual a 1. Ou seja, a, a quantidade de calor trocado num ciclo vai ser sempre igual à quantidade de trabalho trocado nesse mesmo ciclo percorrido. A partir dessa observação, observou-se que vale para qualquer sistema testado até hoje, daí o termo lei, e define-se a primeira lei da termodinâmica para um processo cíclico. Integral cíclica do diferencial de calor, o somatório das diferentes contribuições de calor ao longo de um ciclo, vai ser igual o somatório das diferentes contribuições do trabalho ao longo de um ciclo. A segunda parte desse desenvolvimento é aplicar a primeira lei da termodinâmica em uma mudança de estado, entre o estado 1 até o estado 2. Quando a gente faz essa apresentação, eu vou mostrar para vocês a demonstração aqui nos próximos slides, vai aparecer para nós uma propriedade que a gente chama de energia. Daí está justamente a ideia aí de conservação de energia que vai aparecer ao longo dessa demonstração. E para fazer essa demonstração, a gente parte de um processo cíclico, e aqui calor e trabalho estão na mesma unidade, daí o J já virou 1. Eu tenho mudança do estado 1 para o 2, do 1 para o 2, mas indo pelo processo A. Ou seja, de alguma forma eu começo a fornecer calor e trabalho para um sistema, por exemplo, aquele primeiro sistema cilindro-pistão que eu apresentei para vocês, eu começo a aquecê-lo, mas a pressão sobre ele eu acabo seguro o cilindro, eu libero mais o cilindro,
de tal forma que o meu par pressão, que está aqui na minha ordenada, com o meu volume que está na abscissa, eles vão mudando de acordo com esse desenho aqui, com esse caminho apresentado aqui pelo processo A. Chegou no estado 2, eu vou voltar do estado 2 para o estado 1, ou seja, eu vou voltar para o início, e agora, de alguma forma, eu vou segurar esse pistão, eu vou liberar mais o pistão, eu vou fornecer mais calor, eu vou fornecer menos calor, vou mudando a temperatura, a pressão e o volume, de forma que ele faça esse desenho aqui na volta, que os meus pares pressão por volume desenhem o meu processo B. E aí, da primeira lei para ciclos que a gente acabou de apresentar, aplicada essa mudança do 1 para o 2, do 2 para o 1, eu tenho uma parcela de calor trocada ao longo do processo A, do 1 para o 2. Eu tenho uma quantidade de calor trocada do 2 para o 1, do 2, observe os limites da integral, do 2 para o 1, pelo processo B. Essas quantidades, essas duas parcelas, na verdade o que eu fiz foi abrir essa integral cíclica de todo o ciclo, né? Da parcela 1, 2 e da 2, 1. E do lado direito, a mesma coisa com relação à parcela de trabalho. Se eu segurei mais o pistão, se eu liberei mais o pistão, ou seja, ou eu fiz trabalho ou o pistão realizou trabalho sobre a forma que a gente está segurando ele, colocando peso sobre ele, ou mesmo segurando com a mão, com algum objeto, permitindo ele se deslocar, a gente alterou a forma que foi fornecido ou retirado o trabalho dele. Então, entre o processo 1, 2, observe os limites da integral 1, 2, foi fornecido ou retirado o trabalho ao longo do processo A, e a mesma coisa na volta do 2 para o 1, foi fornecido ou retirado trabalho pelo processo B. Ou seja, a gente aplicou a primeira lei da termodinâmica em um ciclo, no ciclo 1, 2, 2, 1 desse desenho aqui que a gente está apresentando. Agora, a segunda parte da demonstração implica em a gente mudar do 1 para o 2, só que agora a gente vai mudar do 1 para o 2 pelo processo C e não mais pelo processo A. Então, do 1 para o 2, agora eu vou segurar o pistão, eu vou fornecer calor, eu vou liberar o pistão e retirar calor de tal forma que os meus pares pressão por volume vão me dar esse caminho aqui de mudança. Então, agora eu tenho a mudança do 1 para o 2, do 1 para o 2, de fornecimento de calor pelo processo C, tenho do 2 para o 1 pelo B, e a mesma coisa para a parcela de trabalho, que a gente abriu essa integral cíclica em duas partes, igual a gente fez na primeira parte da demonstração. Aí a terceira e última parte dessa demonstração é basicamente a parte matemática de trabalhar com essas integrais, onde eu vou fazer uma subtração entre as duas equações que nós acabamos de apresentar. Eu vou subtrair a segunda equação da primeira. Então eu tinha a parcela de A vai manter, a parcela de B vai ser cancelada, né? Tem o integral de 2,1, integral de 2,1 da transferência de calor ao longo desse processo vai ser cancelada, é a mesma quantidade. A parcela de calor em C recebe o sinal negativo. A mesma coisa para as parcelas de trabalho, eu vou ter o trabalho em A, vou ter menos o trabalho em C, e as parcelas de trabalho produzidas na volta do 2 para 1
é simplificada, são canceladas. Organizando essa equação, e aí organizando na verdade é juntar a parcela de calor em A com a parcela de trabalho em A, observando que os limites de integração são os mesmos, de 1 a 2. E do lado direito a gente vai separar a parcela de calor e trabalho em C. Lógico que aí passando para a direita e para a esquerda, mantendo todas as convenções de sinais. O ΔWA passa para a esquerda negativo, então aparece menos trabalho em A. E o calor em C, que era negativo, passa positivo para o lado direito da equação. Pronto. Essa é a demonstração mais clássica de onde aparece a nossa quantidade que a gente chama de energia. A quantidade ΔQ menos ΔW, variação de calor menos a variação de trabalho, essa diferença é sempre a mesma para qualquer processo entre dois estados. Observe que eu não coloquei número, não falei que o estado 1 tem mudança de fase ou não tem mudança de fase. Para qualquer mudança de estado entre dois processos, para qualquer mudança de estado entre o estado 1 e o 2, a quantidade o ΔQ menos o ΔW vai ser sempre o mesmo, seja pelo processo A, seja pelo processo C. E se nós fizéssemos isso para outros processos, a gente ia chegar sempre nessa mesma quantidade. Ou seja, essa diferença só depende do início e do fim. E a gente dá o nome para essa diferença de energia do sistema. E a gente vai representar aqui por um diferencial exato, dE, de diferenciais inexatos, ΔQ e ΔW. A quantidade de calor trocada e a quantidade de trabalho trocada dependem do processo. No entanto, aparece aí a definição de diferencial inexata, né? Tem um delta, segundo a nomenclatura do livro que a gente está utilizando, que é do Borgnine e Sontag. Para o caso da energia, como ela não depende mais do caminho, ou seja, ela só depende do estado inicial e do estado final, agora eu tenho uma diferencial exata. E aí a representação depende do estado final menos do estado inicial. Ou, de forma bem mais geral, a variação de energia depende do que entra menos o que sai de energia daquele sistema que eu estou analisando. Energia, essa quantidade de energia, representa toda a energia de um sistema em um dado estado. A gente já falou disso na aula de conceitos introdutórios. Então, essa quantidade de energia tem a parcela de energia cinética, tem a parcela de energia potencial e tem as parcelas de movimentação, posicionamento das moléculas, está associada à movimentação da estrutura atômica, pode estar ocorrendo reações químicas, pode ter energia elétrica participando dos processos. Então, essa diferença de ΔQ menos ΔW, calor menos trabalho, tem a ver com todas essas quantidades de energia. Que na termodinâmica a gente reduz essas várias quantidades de energia em três parcelas. Uma que a gente chama de energia potencial, outra que a gente chama de energia cinética e todas as demais a gente chama de energia interna. Energia molecular, energia atômica, energia química, que basicamente está lá na nossa definição de energia, que é exatamente a mesma definição de energia que a gente apresentou
no início numa aula anterior. Matematicamente, a variação de energia, então a gente pode escrevê-la como a variação de energia interna, variação de energia cinética, variação de energia potencial. Para a termodinâmica é fácil separar essas três parcelas, e é fácil porque a gente consegue medir. A gente consegue medir a altura, a gente precisa de equipamentos para medir a altura, réguas, trenas, isso não é um equipamento muito difícil de se obter. Medir energia cinética, se for de fluidos a gente precisa de um medidor de vazão, se for de sólidos a gente precisa de um GPS ou de um cronômetro e uma régua. A gente consegue medir a energia cinética. E todo o resto que a gente não consegue medir, ou a gente conseguiria medir agora com termômetros e manômetros, vai aparecer a energia interna. Então, a variação líquida de energia de um sistema, a variação líquida, ou seja, o saldo de energia de um sistema, é igual à transferência de energia por calor e por trabalho. Integrando a equação anterior, nós temos energia interna no estado final menos energia interna no estado inicial. As diferenças ao quadrado das velocidades no estado inicial e no estado final, multiplicado por massa sobre 2, daí vem da equação da energia cinética. E a energia potencial é a diferença de altura, Z2 menos Z1, massa vezes gravidade, tem a ver com o peso aqui da substância, é igual às transferências de calor e trabalho, calor menos trabalho, que foi realizado nesse sistema. Então, logo, esse equacionamento aqui é a primeira lei da termodinâmica, ou lei de conservação de energia, aplicado a um sistema. Não tem a massa analisada é sempre a mesma. A terceira etapa, depois da demonstração na verdade, a demonstração para ciclos não tem uma demonstração, ela vem de uma lei. A segunda etapa, que é a demonstração da primeira lei da termodinâmica para um sistema, é esse passo a passo que parte do ciclo. E a terceira etapa, eu vou apresentar para vocês como a gente entende a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. A gente parte da primeira lei de um sistema, que a gente acabou de apresentar, a partir de uma quantidade fixa de massa. Observe que eu repito ela várias vezes, porque realmente a gente vai usá-la muitas vezes ao longo da disciplina. E o que tem de diferente para volume de controle é que agora eu tenho entrada de massa no objeto que eu estou analisando. O objeto que eu estou analisando aqui, ele está separado aqui por essa marcação em tracejado. Olhando assim de primeiro, eu não sei precisar que tipo de equipamento é esse, mas está muito próximo de uma caldeira ou de um reservatório. Após o fluido entra, passa por uma turbina, essa turbina vai rodar um eixo e aí eu tenho trabalho mecânico sendo produzido. Esse fluido cai num reservatório que é aquecido e ao mesmo tempo, por ele ser aquecido, provavelmente ele deve se transformar em vapor e consegue movimentar um pistão, um pistãozinho que está no cilindro na outra ponta do reservatório, e eu ainda posso retirar esse fluido. O entrar, essa ME aqui é a vazão mássica, tá vendo que ME é ponto? É vazão mássica, quilogramas por segundo de massa que está entrando nesse conjunto. E eu tenho ms, que é a massa de saída ponto, que é a quantidade de massa, minha vazão mássica, que está deixando esse conjunto.
Essa entrada de massa e essa saída de massa basicamente vai mudar a quantidade. Além do calor e do trabalho, eu também vou ter transferência de energia associada a essa quantidade de massa que está entrando e essa quantidade de massa que está saindo do volume de controle. A massa que está entrando entra com uma determinada temperatura, uma determinada pressão, e a massa que está saindo também sai com uma determinada temperatura diferente da que está entrando, com uma determinada pressão diferente da que está entrando, por exemplo, e ela carrega para fora do volume de controle essa energia, ou seja, a quantidade de energia que tá sendo transportada por essas massas que entram e saem, alteram, podem alterar é mais correto, a quantidade de energia de todo aquele conjunto. Então a gente vai definir energia por unidade de massa. É o primeiro passo que a gente faz aqui para deduzir essa equação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Eu tenho a equação, seria a primeira lei da termodinâmica para um sistema, sendo que esse sistema agora é só uma parcela de massa, ou por quilograma de fluido que eu estou analisando. A minha energia que a gente representa com a letra maiúscula, agora está sendo representada com a letra minúscula. A energia interna também estava em letra maiúscula, está sendo letra minúscula. A quantidade de energia cinética agora não tem mais a massa, toda essa equação foi dividida pela massa do sistema, e a parcela de energia potencial também perde a massa, que é simplificada. E aí, para uma determinada posição, e essa posição na verdade é a posição de entrada e saída desse volume de controle, eu tenho uma parcela de energia associada. Eu vou analisar só um pedacinho ou uma quantidade fixa de massa, ou um quilograma de massa que está entrando dentro do volume de controle. Esse quilograma de massa que está entrando dentro do volume de controle tem energia interna, tem energia cinética, tem energia potencial. E eu vou analisar outro quilograma de massa que está saindo desse volume de controle. Que também tem energia interna, energia cinética, que vem da velocidade que ele está passando aqui na superfície de saída, e a energia potencial, que tem a ver com a altura que ele se encontra de um referencial. O volume de controle pode receber ou fornecer calor, pode fornecer trabalho ou receber trabalho. Essas setas aqui são só exemplos da direção que pode estar ocorrendo essas trocas de calor e trabalho. E aí, dessas observações de massa entrando e massa saindo do volume de controle, aparece, para a massa poder entrar no volume de controle, eu preciso fornecer energia para que ela consiga entrar. E da mesma forma, eu preciso fornecer energia para retirá-la. A pressão na superfície anterior dessa quantidade de massa vai ter que ser maior na região frontal, menor na região da frente dessa massa, de tal forma que eu tenho a diferença de pressão que empurre ela para dentro do volume de controle, ou que retire ela do volume de controle para o ambiente externo. E aí aparece mais um termo nessas transferências de energia, que é a taxa de trabalho de fluxo, ou taxa de trabalho do escoamento.
Para eu empurrar uma quantidade de massa para dentro do volume de controle, eu preciso gastar energia, eu preciso fornecer trabalho. E aqui representando de forma fictícia, né, de alguma forma eu teria um pistão cilindro empurrando essa quantidade de massa que está representada aqui pela cor verde para dentro do volume de controle. E eu teria um segundo pistão aqui succionando essa quantidade de massa que está representada de amarelo, que seria a massa que está saindo do volume de controle, succionando para o lado de fora. Essa quantidade de força por velocidade de entrada aqui vai me dar a minha taxa de trabalho, que a gente chama de trabalho de fluxo, que é a parcela de energia necessária para movimentar uma parcela do fluido para uma parcela de massa do fluido para dentro do volume de controle ou para fora do volume de controle. Como é uma taxa de trabalho, é força vezes velocidade, e lá da termodinâmica a gente já aprendeu que essa força vezes velocidade, sendo que velocidade aqui é uma variável vetorial, também pode ser substituída pela integral de pressão, velocidade vezes a área transversal a essa movimentação, ou pressão vezes volume, vazão mássica. O trabalho de fluxo, a gente pode, resumindo aí, o trabalho de fluxo é pressão vezes volume específico para uma por unidade de massa que está sendo colocada para dentro ou sendo retirada do volume de controle. Logo, o resultado disso é, quando eu vou colocar uma quantidade de massa para dentro de um volume de controle, eu estou levando para dentro desse volume de controle energia interna já da temperatura e pressão que essa massa tem, a energia cinética que essa massa tem, a altura potencial a energia que vem da altura potencial que essa massa tem, e eu ainda tenho energia para empurrá-la para dentro. A mesma coisa eu tenho para retirá-la. São as 4 parcelas de energia que eu tenho para poder movimentar uma quantidade de massa ou para dentro ou para fora de um volume de controle. E aí o pessoal da termodinâmica, os estudiosos de termodinâmica, viram que a parcela U mais PV, energia interna da massa, mais o trabalho de fluxo da massa, isso só faz sentido quando eu tenho volume de controle, que eu tenho massa sendo colocado para dentro do volume de controle, ou retirado. Essa soma aqui a gente chama de entalpia. O que reduz aquela equaçãozinha anterior, a minha energia passa a ser entalpia mais meio de V quadrado mais Gz. Eu tenho que fazer uma observação aqui. No livro de transferência de calor 1, esse H a gente chama de I. Ele usa a letra I. O H ele usa para coeficiente de transferência, o coeficiente de transferência por convecção. Então fiquem atentos, essa primeira parte aqui da apresentação eu retirei ela do livro de termodinâmica. E lá não tem o coeficiente de transferência de calor por convecção e uso o H na nomenclatura para entalpia. Então, a partir dessa relação que aparece na primeira lei aplicada por um volume de controle, a gente apresenta para vocês, lembra para vocês o que tem por trás da variável chamada entalpia. Voltando na primeira lei da termodinâmica, copiei ela aqui de novo. Agora que eu separei ela colorida, tem uma parcela azul que está do lado esquerdo, que eu chamei que a gente já tinha definido que isso era energia,
igual às duas a diferença de calor e trabalho, que tinha visto lá para sistema. Nessa equação agora, a gente vai somar a parcela de energia da massa que entrou, subtrair a parcela de energia da massa que saiu e vamos subtrair e vamos somar ainda a parcela do trabalho de fluxo, que na verdade tem dois trabalhos de fluxo, o de entrada e o de saída. E aqui a gente representou por uma única variável. Todo esse conjunto aqui agora tem a ver com a variação de energia no tempo, a taxa de transferência no tempo. Abrindo esse equacionamento, quando a gente junta essas três parcelas mais à direita aqui do equacionamento, a gente apresenta para você, aparece a entalpia, aparece a energia cinética, aparece a energia potencial da massa que entrou. Aparece a entalpia, a energia cinética e a energia potencial da massa que saiu, quando a gente soma o que tem por trás dessas três parcelas do lado direito aqui, dessas três últimas parcelas do lado direito desse equacionamento. Então o que a gente fez foi simplesmente explicitar a partir da primeira lei da termodinâmica para um sistema as demais três parcelas, e que dessas três parcelas a gente pode reescrevê-las combinando energia interna com trabalho de fluxo e apresentando na forma de entalpia. São as várias formas que a gente tem de apresentar a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Fisicamente, a parcela de variação de energia no volume de controle pelo tempo, variação de energia dentro desse volume de controle. Taxa líquida de transferência de calor atravessando esse volume de controle. Taxa líquida de transferência de trabalho atravessando esse volume de controle. Isso aqui seria a primeira lei para um sistema. E apareceu agora mais duas parcelas, que é a quantidade de energia associada à entrada da massa e a quantidade de energia associada à saída de massa. Agora a gente vai ver a relação dessa primeira lei da termodinâmica com a transferência de calor, que é o tema dessa disciplina. No caso da transferência de calor, agora a gente vai focar a atenção nos componentes da energia interna. A transferência de calor, ela consegue abrir, ou de alguma forma ela tenta separar alguns componentes, a energia interna em outras parcelas de energia, uma outra forma de abrir a energia interna. E aí a primeira divisão que ela faz é energia interna sensível e energia interna latente. A sensível é a que está associada à translação, rotação e vibração de átomos, e a energia latente está associada à mudança de fase de uma determinada substância. Ou seja, da primeira lei da termodinâmica, que a gente tinha acabado de apresentar ali, agora eu abri aquela parcela que era entalpia, que era energia interna mais trabalho de fluxo. A transferência de calor separa ainda a energia interna em energia interna sensível e energia latente, tanto de entrada quanto de saída. E lá na termodinâmica a gente via isso tudo, essas três parcelas, como entalpia. A soma dessas duas energias internas, a sensível e a latente, que na termodinâmica a gente chama de energia interna, na transferência de calor aparece o termo energia térmica, que para as duas coisas, esses números são, quando a gente calcula eles, são o mesmo. A única diferença é que na transferência de calor, agora eu consigo vê-la separada em duas parcelas. A energia interna eu consigo vê-la separada em duas parcelas, que a gente chama de energia térmica. Mudou o vocabulário entre uma e a outra, mas no fundo
é a mesma, na concepção é a mesma coisa. Aqui cabe uma observação, lembrem da definição de energia térmica lá da segunda, terceira aula, que tem a ver justamente com essa movimentação atômica, energia cinética de átomos, translação de átomos, de partículas, e em nenhum momento eu usei o termo temperatura. Estou usando sempre o termo energia. Então, de forma desenho aí, o Impropério faz um volume de controle qualquer. Eu não sei se é bom ou se é ruim, se confunde vocês ou não, mas quando ele desenha, faz um desenho qualquer, aqui no meio, na verdade, talvez ficaria mais claro se tivesse, por exemplo, o desenho de um motor de combustão interna, se tivesse o desenho de uma caldeira, o desenho de um compressor. A ideia aqui é falar que qualquer um desses equipamentos vão receber uma taxa, uma vazão máxima de fluido, vai ser retirado uma vazão máxima de fluido, vai ser adicionado ou retirado calor, vai ser adicionado ou retirado trabalho. E a gente pode aplicar a primeira lei da termodinâmica dessa forma completa aqui, abrindo, vendo a energia interna em duas parcelas. Ainda a gente consegue abrir mais um pouquinho essa parcela de energia, onde a gente tem, dependendo do que a gente está estudando, a gente pode ter ainda energia nuclear, energia química, energia elétrica, passando dentro do volume de controle, alterando a energia de dentro do volume de controle. É como se naquele volume de controle apresentado eu tivesse, por exemplo, uma resistência elétrica passando no interior dele. Por exemplo, uma caldeira que a gente vai querer analisar o gasto de energia dela. Ela tem a parte de produção de vapor, que ela gira uma termoelétrica, ela gira uma turbina, mas tem um gasto de energia elétrica devido aos componentes eletrônicos e de instrumentação que tem nela. Essa parcela de energia elétrica está dentro do volume de controle. De alguma forma a gente consegue contabilizar isso de forma separada. E o separar a parcela de energia elétrica faz com que eu consiga apresentá-la de forma explícita no equacionamento da primeira lei. A mesma coisa com algum processo químico que possa estar ocorrendo ou com algum processo nuclear que possa estar ocorrendo. Processo químico, normalmente a gente está falando aqui de processos de combustão. A queima do combustível, a gente consegue de alguma forma isolar essa energia da queima do combustível e explicitá-la, e consegue explicitá-la. E aí essa parcela de energia a gente consegue apresentá-la de forma independente dentro da primeira lei da termodinâmica. E aí a gente tem, e aí pode aparecer outras aqui, outras formas de energia, apesar que eu não consigo ir muito além dessas três aqui, não nesse momento. Mas teríamos a primeira lei da termodinâmica na transferência de calor é vista desse formato todo aqui. Lembrando que a variação de energia ainda tem energia interna, energia cinética e energia potencial do volume de controle. Essa parcela de energia gerada, eu consigo de alguma forma destacá-la, eu consigo separá-la do meu volume de controle. E a transferência de calor muitas vezes faz isso. Separa essa quantidade de energia gerada, seja de forma química, seja de forma elétrica, seja de forma nuclear, quiçá outras, da quantidade de energia interna do sistema, do volume de controle como um todo. Do sistema não, do volume de controle como um todo. Indo para a parte final, eu tenho mais dois
pontos que eu preciso apresentar para vocês, que é quando a gente faz duas considerações com materiais específicos, com substâncias específicas, que no nosso caso, que a gente vai trabalhar muito, é o gás ideal, e substâncias sólidas ou escoamentos incompressíveis. Na transferência de calor, pelo menos nessa primeira parte da disciplina, a gente não vai trabalhar com mudança de fase. Lá em transferência de calor 2 tem um capítulo de mudança de fase, e a gente volta a falar, a gente volta nessa sessão novamente. Mas agora basicamente é para falar para vocês que a gente vai trabalhar com gás ideal, escoamento incompressível e sólidos, sem mudança de fase. Voltando nessas definições lá da termodinâmica, gás ideal, a gente consegue apresentar uma relação entre a diferença de entalpia do que entra e o que sai em um volume de controle, tem uma relação direta com calor específico e a diferença de temperatura. Da temperatura que está entrando o gás ideal, da temperatura que está saindo esse gás ideal do volume de controle. E aí a continuação disso é que eu vou, a partir da primeira lei da termodinâmica, aplicar algumas considerações que normalmente a gente, numa boa parte dos exercícios, das aplicações que a gente vai apresentar, a gente consegue fazer essas considerações. E aí eu vou ter, dentre elas, eu vou falar que os processos estão ocorrendo em regime permanente, que eu não tenho trabalho sendo realizado, por enquanto eu não tenho geração de energia, e eu vou desprezar as variações de energia cinética e potencial, além de ter uma única entrada e uma única saída no meu volume de controle. Com essas observações aqui, com essas considerações e hipóteses feitas, quando eu falo que eu não tenho regime permanente, quando eu falo que eu estou em regime permanente, que meu processo está em regime permanente, a minha variação de energia no tempo é a mesma. Quando eu falo que não tem trabalho realizado no volume de controle, a minha parcela de trabalho é cancelada. Quando eu falo que não tem geração de energia de forma nenhuma, eu não tenho energia nuclear, eu não tenho energia química, eu não tenho energia elétrica. Estou desprezando as variações de energia cinética e potencial. Então, a diferença de velocidade na entrada e na saída do volume de controle é muito próximas. E a altura na entrada e da saída do volume de controle são muito próximas, eu posso simplificá-las. Com toda essa simplificação, a minha primeira lei da termodinâmica fica simplificada a essa equação que eu estou apontando aí. Como eu também falei que só tem uma única entrada e uma única saída, a vazão mássica é única, então eu consigo colocá-la em evidência, e eu passo a ter a energia térmica, a energia interna ou energia térmica de entrada, o trabalho de fluxo na entrada, energia térmica na saída, trabalho de fluxo na saída. Lembrando a definição de entalpia, essas duas parcelas a gente pode chamar de entalpia de entrada, e essas duas parcelas mais à direita a gente pode chamar de entalpia de saída, colocando o sinal em evidência aí. E lembrando daquela primeira parcela que eu apresentei, que a diferença de entalpia é relacionado a calor específico, a pressão constante e a diferença de temperatura, eu tenho que a troca de calor, a taxa de transferência de calor, depende da vazão mássica da substância, calor específico a pressão constante e diferença de temperatura entre a entrada e a saída de um volume de controle. Segunda definição, e aí eu vou já indo para o final mesmo da aula, quando eu tenho escoamento incompressível normalmente de um líquido, ou que
que o meu volume de controle é um sólido, e aí quando a gente fala de sólido eu estou falando de um corpo com massa fixa, e aí eu passo a ter um sistema, eu posso fazer a aproximação do calor específico à pressão constante igual ao calor específico a volume constante. E, além disso, a variação de energia interna é igual à variação de temperatura entre entrada e saída vezes o calor específico a volume constante. Fazendo as mesmas observações e hipóteses que anteriormente, regime permanente, sem trabalho realizado pelo volume de controle, desprezando trabalho de fluxo, sem geração de energia, desprezando variações de energia cinética e potencial do volume de controle, uma única entrada e uma única saída, eu vou simplificar a parcela do regime permanente, a parcela do trabalho do volume de controle, as parcelas de geração de energia foram simplificadas, uma única entrada e uma única saída, ou seja, só tem uma tubulação de entrada e uma tubulação de saída. As variações de energia cinética, ou a velocidade que entra é muito próximo da velocidade do fluido que está saindo, e essa diferença pode ser anulada ou ser desprezada, e a altura da entrada com a saída também pode ser anulada se a diferença de altura forem muito próximas. Ou se for a mesma, então realmente é zero. E além disso, como é um escoamento incompressível, como é um sistema, a quantidade de trabalho de fluxo para fornecer, para colocar o fluido para dentro, a quantidade de trabalho de fluxo para retirar esse fluxo vai ser a mesma. Então essas duas parcelas são a mesma quando eu falo de escoamento incompressível. Ou se eu estou falando de um sólido, eu não tenho trabalho de fluxo, eu tenho simplesmente um sistema, e aí eu perco a parcela, ou eu não vou ter a parcela de trabalho de fluxo. Resumindo isso tudo, a minha equação final fica minha taxa de calor no volume de controle fica dependendo aí apenas das parcelas de energia interna, sabendo que ainda, como escoamento incompressível, minhas vazões mássicas podem ser simplificadas, vai ser a mesma, se for escoamento incompressível vai ser a mesma, e se eu estiver falando de um sólido, eu não tenho a vazão, eu só vou ter a massa direto, eu não vou ter a vazão mássica, eu vou ter a massa daquele sólido direto, depende da diferença de energia térmica ou de energia interna do que está entrando pelo que está saindo. Que, por se tratar de um escoamento de líquido ou de sólidos, ou na verdade escoamento de sólidos não, mas a taxa de transferência de calor de um sólido, eu posso aproximá-la da diferença de temperatura. E por ser sólido ou líquido, ainda posso substituir o calor específico a volume constante por calor específico a pressão constante. E por fim, seja para gás ideal, seja para escoamento de líquido, ou seja para transferência de calor por sólido, a minha taxa de calor passa a depender simplesmente dessa equaçãozinha aqui, que vocês já conhecem ela, não é de hoje, mas quando eu não, em outras palavras, quando eu não tenho a mudança de fase e eu estou em escoamento incompressível, eu consigo sempre resolver, então de forma rápida, eu posso usar diretamente essa equação da taxa de transferência de calor. Aqui eu já fiz uma substituição, que eu estava trabalhando com a variável Q maiúscula, que vem lá da termodinâmica, da minha referência lá da termodinâmica. Aqui eu trouxe essa variável para o Q minúsculo, que foi como a gente definiu a mesma variável Q maiúsculo, Q ponto maiúsculo lá na termodinâmica, é o nosso Q minúsculo aqui na transferência de calor, que a gente chama de taxa de transferência de calor. Se for um sólido, a diferença é que agora eu não teria a vazão mássica, mas eu teria só a massa direto. Então essa expressãozinha que a gente já usa ela
há um bom tempo, na física também a gente usa direto ela. A gente pode usá-las, vocês devem usá-la, mas sabendo de todas essas hipóteses feitas para poder, para poder usá-la diretamente. Ainda da aplicação da primeira lei da termodinâmica em uma superfície, que é uma aplicação que a gente vai usar muito ao longo da disciplina de transferência de calor. Tanto na 1 quanto na 2, mas na 1, principalmente na 1, a gente vai falar bastante. A gente já falou de, lembrando principalmente da condução e da radiação, que são os temas principais. Elas são fenômenos, né? São os modos de transferência que ocorrem ao longo a condução ao longo depende da diferença de temperatura entre duas superfícies, e a radiação está diretamente ligado às propriedades superficiais, seja na cor ou seja no acabamento superficial de uma, de uma peça qualquer. Então, uma aplicação muito comum da primeira lei da termodinâmica é o balanço de energia em cima de uma superfície, sobre uma superfície. E aí a gente considera um volume de controle na superfície desse meio. As superfícies de controle, esse aqui talvez seja um dos pontos principais a serem entendidos, elas estão em ambos os lados da fronteira, ambos os lados da superfície. Não há movimento de massa, eu vou considerar superfícies sólidas. Não há movimento relativo do volume de controle, ou seja, essa superfície está parada. E não há geração de energia e eu ainda vou considerá-la em regime permanente. Então, todas essas hipóteses, na verdade, eu tenho uma superfície qualquer, que a gente pode voltar, por exemplo, a observar o primeiro exercício que eu passei para vocês tentarem resolver. E desse primeiro exercício, e a gente já aplicou direto, quando a gente olha lá, quando a gente olha o resultado final dele, chegou só na condução de calor, se eu me lembro bem. No segundo, apareceu a convecção e a radiação, devido ao posicionamento dos volumes de controle. O que a gente faz muito na transferência de calor é aplicar o volume de controle sobre um delta antes da superfície e um delta fora da superfície. De tal forma que ao observar só esse volume de controle, nós conseguimos destacar o fluxo de calor por condução, o fluxo de calor por radiação saindo de uma superfície, o de condução chegando pela outra superfície, o de convecção saindo dessa superfície. O chegando e o saindo, vocês já sabem que depende da diferença de temperatura. Se o T1 fosse mais baixo que o T2, então a condução estaria no sentido oposto. Se as temperaturas da vizinhança e a temperatura do fluido ambiente fossem mais altas que a temperatura da superfície, a gente ia ver esses fluxos no sentido contrário. Então, a primeira coisa que a gente faz no balanço de energia em uma superfície é indicar o volume de controle dessa forma aqui. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, do jeito que a gente definiu ela novamente aqui na transferência de calor, a parcela de acúmulo de energia, taxa de transferência de calor, taxa de transferência de trabalho, geração de energia e as massas que entram e saem do volume de controle. Quando a gente observa as hipóteses feitas e esse objeto que a gente está analisando, eu não vou ter mais. Deixa eu conseguir mudar aqui, ó. Acho que eu consigo. A gente não vai ter mais acúmulo de energia, está em regime permanente. Eu tenho fluxo de calor passando. Eu não tenho trabalho do volume de controle. Como foi apresentado, o nosso volume de controle é rígido, ele não se deforma, não tem um trabalho mecânico passando.
Também não tem nenhuma forma de geração de energia dentro dessa superfície. Aqui lembrando das perguntas de vocês da última aula, se por exemplo, dentro desse volume de controle passasse, por exemplo, uma fiação elétrica desencapada, uma resistência elétrica, aí eu poderia, por exemplo, contabilizar essa potência elétrica aqui na geração, no termo de geração de energia. Mas como não tem, eu estou simplificando esses três termos. Também a gente não vê fluxo de matéria passando ou saindo. Então eu não tenho vazão mássica, nem entrando nem saindo, é um corpo sólido. Eu não tenho fluxo de massa entrando, então todo esse termo aqui que vem lá da movimentação do fluido é cancelado. Logo, sobra para nós apenas a taxa de transferência de calor, que lá na termodinâmica a gente estava adotando essa notação, e aqui na transferência de calor 1 a gente está adotando essa notação. Era um Q maiúsculo ponto e agora é só um Q. A taxa de transferência de calor então ficou igual a zero. Ou seja, a gente usa isso muito a partir do próximo capítulo, a gente já praticamente só usa esse resultado final aqui desse equacionamento. Mas eu não posso deixar de mostrar para vocês que ele vem simplesmente de uma simplificação de hipóteses aplicadas à primeira lei da termodinâmica. Uma outra forma que a transferência de calor vê essa equação é a taxa de transferência de calor que está entrando menos a taxa de transferência de calor que está saindo. É uma outra forma de ver. E isso deu zero. Esse conjunto, esse fluxo de calor é nulo. Ou seja, todo o calor que está entrando de um lado vai estar sendo transferido para o outro lado. Como resultado final, e aí vem uma parte importante, o complemento da transferência de calor à termodinâmica, é que essa taxa de transferência de calor agora, eu consigo ver as parcelas que a compõem. Eu tenho condução, pelo menos nessa situação que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2, eu tenho um fluxo de térmico por condução sendo positivo, ou seja, está entrando no meu volume de controle. Lembra que todo sinal se mantém, calor entrando é positivo. E nessa situação de novo, com T infinito e o T da vizinhança mais baixo que a temperatura da superfície em 2, eu tenho fluxo de térmico por radiação e por convecção, deixando o meu volume de controle. A termodinâmica a gente consegue vir até aqui e a transferência de calor a completa com a gente conseguindo observar as várias parcelas de onde vem esse fluxo de calor. Detalhe importante aqui eu estou chamando de taxa de transferência de calor. Vocês lembrarem lá, o fluxo a taxa é o fluxo vezes a área de transferência. E como a área da superfície interna do meu volume de controle é igual à área da minha superfície externa do volume de controle, a área simplificada, nessa situação que as áreas são iguais. Então eu tenho mais essa hipótese de áreas iguais nas duas superfícies. Isso isso faz com que minha taxa seja transformada. A gente pode chamar, ao invés de trabalhar com taxa, a gente pode trabalhar diretamente com fluxo de calor. Então, o que está chegando por condução está saindo por convecção e radiação. E isso é igual a zero. Daí, eu ainda posso abrir o fluxo de condução pela lei de Fourier, o fluxo de convecção pela lei de resfriamento de Newton e o fluxo de radiação. Aqui esse fluxo de radiação ainda tem mais um balanço interno aqui do poder emissivo com a irradiação que chega nessa superfície. A gente já aplica direto o equação. Então aqui no fluxo de radiação ainda tem mais um balanço interno que a gente já viu em aulas anteriores.
aparece, vem lá da lei de Stefan Boltzmann, a taxa de transferência de calor por o fluxo de transferência, o fluxo de calor por radiação térmica.